Boa tarde. Então é com prazer enorme que a gente mais uma vez abre aqui um espaço para conversar sobre um tema importantíssimo no clima de preparação para a quinta Conferência Nacional. Não mostra essa tão baixa. Minha voz está baixa para todo mundo? Talvez. Para mim tá ok. Paty, talvez seja algo aí no som. Não sei. Bom, dando seguimento. Melhorou, Paty? Ótimo. A gente está tendo o segundo encontro para discutir temas que são muito valiosos na nossa preparação para a quinta Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi convocada em 2020, prevista para acontecer em novembro, de 8 a 11. A gente aqui no sertão do Submédio São Francisco está se organizando para compor nossas delegações. Hoje a gente conta, né, nesse episódio da série Observatório Convida, com uma participação luxuosa de Roberto Júnior. Ele próprio vai se apresentar, mas brevemente eu indico aqui que é psicólogo, redutor de danos e atualmente coordena o CAPS AD3 do município de Petrolina. E topou muito gentilmente conversar com a gente sobre a redução de danos no contexto da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas. Atenção necessária. Então, o Observatório Convida tem essa proposição de bater um papo sobre temáticas diversas relacionadas à produção do cuidado, mas nessa temporada a gente está focando na organização para a Conferência de Saúde Mental. Portanto, esse é um espaço de formação, né? Uma série do Observatório Convida que acontece aí em parceria com a Liga Interdisciplinar Antimanicomial do Sertão, portanto é também uma atividade de extensão, com o Núcleo de Mobilização Antimanicomial do Sertão, apoio também aí da Associação Loucura de Nós. Patrícia convidou as pessoas também para estarem aqui, e vamos adiante, porque esse é o momento de a gente se fortalecer, se politizar, para fazer as defesas necessárias para o aprimoramento da produção de cuidado em saúde mental, atenção psicossocial, aqui no nosso pedaço de sertão. E isso inclui a atenção a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e demandam alguma intervenção. Afinal de contas, já vai a provocação e passo para você, Roberto. Fazer uso de álcool e drogas não necessariamente é um problema, mas pode vir a ser, né? Então, muito obrigada por você topar estar aqui com a gente num dia imprensado para alguns, né? Entre o feriado de Tiradentes e um sábado. Então, bora lá. E dar as boas-vindas a todo mundo que topou estar aqui nessa roda. A gente vai conversando, a partir dessas considerações iniciais que Roberto fizer, a gente faz a palavra circular. Bora lá. É isso aí, gente. Muito feliz pelo convite, né? Eu fui aluno de estágio de bar, primeiro eu fui aluno da graduação, lá no segundo semestre eu paguei Saúde Mental 1 em 2014.2. E depois, posteriormente, eu fui estagiário e hoje nós mantemos um certo vínculo, né, porque nós estamos atuando em um campo que é afim, né, hoje como gestor, professora como professora e militante. Né. E uma boa tarde a todos vocês que puderam estar presentes. Hoje é uma sexta-feira à tarde, né, então fico muito feliz pela comunidade de pessoas, mesmo após um feriado, né, necessário como esse. É interessante a provocação, né, inicial, né? Álcool e outras drogas é um tema muito complexo, né? E é um tema tabu ainda na nossa sociedade, né? E atravessado por diversos pontos de vista, por questões religiosas, por questões morais também, né? E acaba gerando diversas desinformações, né, ou pressupostos que não estão validados com o que é real. Né? Então, como é de praxe, né, quem já me viu alguns debates ou falando sobre o assunto, é necessário primeiro a gente classificar
o que são as drogas, certo? De uma forma bem simples, tá? Drogas são toda e qualquer substância que altera o funcionamento do sistema nervoso, do nosso cérebro, né? Isso é o que é droga. Não, o exemplo do que são drogas, né? Cerveja, cigarro, né? Maconha, cocaína, crack, né? Heroína, os benzodiazepínicos, tá? Então, Rivotril é uma droga, enfim. Então, substâncias que são ilícitas, lícitas, elas estão agrupadas na categoria denominada drogas. Massa? E sim, gente, vocês podem ir levantando a mãozinha e perguntando à medida que tiverem dúvidas, porque eu gosto desse estilo bate-papo mesmo, viu? Não sou fã da explanação e deixar para o final, não. Podem ir tirando dúvidas, mostrando, enfim, ou mostrando o que vem à cabeça de vocês aí, que a gente vai responder. Dito isto, né, no que são drogas, o que é considerado, então, dependência química, tá? Dependência química é um conjunto de fatores, 3 fatores, tá? Que causam, né, no usuário de drogas um certo circuito, né, de comportamentos, né, limitantes. Então, o usuário, né, de substâncias, na medida do tempo que sofre interferências sociais, na medida do tempo que sofre interferências individuais, né, e também efeito de determinadas substâncias, eles podem ter um probleminha, né, um transtorno mental conhecido como dependência química. E aí já é um outro adendo, né? Dependência química é um transtorno mental, ok? Tudo bem até aqui? Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar algo já? Ô, Roberto, tem alguém que já ia levantar a mão. Roberto, eu vou fazer uma pergunta. Por que não pode misturar o álcool com a medicação? Porque aí você faz uma bagunça, como diz a história. E tem muitos que querem beber, que é viciado. Eu tive por irmã minha. Ela falou que tá no funcionamento, interfere no funcionamento da medicação, certo? E aí a medicação não vai ter seu efeito, não vai ser tão eficaz quando, como ela poderia ser caso não houvesse aí a mistura de substâncias, né? E quanto tempo dura a medicação no seu corpo, no corpo da pessoa? Depende, né? Cris aí que está fazendo mestrado nas ciências farmacêuticas pode me ajudar. Mas a substância ela pode ficar no corpo, né, pelo período de 24 horas e após 24 horas ela vai ter o período de meia-vida. Em até 4 dias ela é expulsa do corpo. Agora sim, ainda se acha, pode se encontrar registro da existência da substância no corpo, assim. A pessoa fez consumo, né, um exame de fio de cabelo, mas a substância estando em ação no corpo, após 4 dias, não. Legal, vou saber. Bárbara. É muito difícil não te chamar de Catatal, vai ter que ser. Catatal, veja, você sabe que eu não fui por aí, né, eu realmente acho importantíssimo esse avanço que a gente teve no país de compreender que o campo de atenção a pessoas que fazem uso de álcool e drogas e saúde mental são o mesmo campo, mas acho que a gente tem várias questões, né, ainda a alinhar e a expandir. E não fui muito por aí, então acompanho, acho a perspectiva de redução de danos das coisas mais arrojadas que a gente tem, né, e totalmente afinada com essa perspectiva que se defende, né, na luta antimanicomial de a liberdade é terapêutica, mas queria perguntar em relação a essa categoria dependência química no campo da redução de danos. Como é que isso é percebido? Se é assim que todo mundo compreende, né? Reconhece essa terminologia como uma terminologia interessante, porque fico pensando muito nessa coisa da relação com a substância e da importância dos sujeitos.
né? Então, se a gente puder falar mais disso, se você puder explorar um pouco mais esse ponto. E também dizer que sua participação na aula de saúde mental foi um sucesso. Eu li a avaliação das pessoas, teve gente que disse assim, nossa, transformou totalmente minha compreensão, o que é bem bom. Fico feliz, né? O termo, a gente trazer o termo dependência química para o debate da redução de danos é uma recapitulação. Quando a gente fala sobre dependência química, neste campo, a gente está rechaçando, por exemplo, a palavra vício. Né? É viciado porque quer, viciado porque gosta. A gente está rechaçando os problemas morais, os atravessamentos morais que compõem a visão de algumas pessoas, né, da sociedade em geral. Quando a gente usa também a palavra dependência química, a gente está dizendo para a pessoa, né, que o problema com a substância não é somente por causa da substância, certo? Ela pode ter problemas com as substâncias, ou com substâncias, por causa da sociedade, né? Porque ela foi abandonada pelos pais, porque ela foi abusada pelo pai, pela mãe, porque ela foi violentada no seu casamento, ela sofreu violência, né, doméstica, porque sofreu bullying na infância e não conseguiu tratar essas questões, porque talvez, o caso é raríssimo, haja uma predisposição genética para o efeito da substância, né? Porque também a substância não é uma substância pura, uma substância limpa, e pode acabar causando alguns efeitos colaterais, né? Enfim, a gente está dizendo que o problema com as drogas, ela não é somente força de vontade, falta de vergonha, né? Falta de Deus, descaração, todos esses outros adjetivos que são comumente dados. Esta é a vantagem da gente nomear como dependência química. Agora, para a redução de danos, isso é importante? Isso é indispensável? Não. O termo que eu uso com os usuários é o uso problemático de substância. Entende? Não vou entrar nessa discussão de dependência química jamais, a não ser que seja uma discussão, seja algo necessário mesmo. Mas para o usuário que está em sofrimento por uso de substância, que entrou dentro de um circuito, né, que o repertório comportamental dele está tão empobrecido que ele não consegue enxergar nenhuma opção de prazer, de lazer, atividades que gerem... Mas o cocô está baixo. Está baixo? Está seu microfone tá um pouco distante, né? Eu estava ouvindo bem aqui, Edson. Tá, mas não tá bom então. Vão me falando, gente, que aí eu posso usar o celular aqui, enfim. Então, para uma pessoa que está com repertório empobrecido, quando eu falo repertório empobrecido, gente, a pessoa acorda pensando na substância, a pessoa passa o dia pensando em formas de conseguir a substância. Quando a substância ela deixa de ser meio. O que as drogas causam também? As drogas causam prazer, as drogas podem causar risos, as drogas, substâncias, podem favorecer o convívio social, né? Quem aqui já não deu boas gargalhadas segurando um copo de Brahma, né? Segurando uma cervejinha numa sexta-feira como essa, só que no turno da noite, né? Então isso às vezes facilita o diálogo, facilita o convívio social, relaxa, gera prazer. Quando a substância deixa de ocupar esta posição e passa a ocupar uma posição outra, que é o meio, por exemplo, Edson e Lucileide, que está com a câmera ligada, agradeço a vocês. Quando a substância passa a ser meio, né, eu só posso conversar com o Edson se eu estiver fazendo uso da substância. Eu só posso conversar com o Lucileide se eu estiver fazendo uso da substância. Eu vou para o trabalho, caso eu esteja fazendo uso da substância, entende? Não é mais, olha, preciso descansar e para isso irei utilizar uma substância. Então ela sai do campo do seu objetivo, né, que é ser fim, e passa a ser meio. É neste momento que a gente considera que há o uso problemático de substâncias. Entenderam aqui, tá massa?
Beleza, para mim foi Beleza, para mim tá interessante. tudo, deu para entender o que você quis passar. E aí também eu tirei um pouco, né, essa, tipo assim, a pulga atrás da orelha. Não necessariamente o termo dependência química né, porque assim, eu acho que ele traz também uma carga, apesar de trazer algumas vantagens, como você apontou. Né, mas essa perspectiva do uso prejudicial, de apostar na relação, eu acho que, na minha compreensão, condiz com a abordagem de redução de danos de modo mais fluido. Opa, tem mais alguém chegando. Mas assim, acho que não é como você falou, talvez não seja o foco mesmo, né? Não é. É uma carta que eu tive que puxar, uma carta coringa. Havia algumas pessoas para conversar sobre usuários, querendo que a gente faça umas coisas sem noção, aí larga mesmo assim. Mas ele é um dependente químico, né? Ele está grudado na droga. Aí eu tenho que puxar a cartinha da dependência química e jogar na mesa. Tá, então o que é dependência química? Sabe? E aí, para ver se com este nome, que já está manjado também, que é atravessado, que a psiquiatria tomou para si também, eu acho esse nome não tão interessante, né? Mas já que tomou, vamos recapturar, vamos aqui, né, destrinchar o que é dependência química, então, né? Olha, dependência química não é só substância. Pronto, e aí a gente segue. Mas, eu mesmo, enquanto redutor de danos, o meu termo é uso nocivo ou uso prejudicial. Ou uso problemático. É mais problemático do que nocivo. Pronto, gente. E aí eu acabei falando um pouquinho, né, de redução de danos já indiretamente. Né? E Bárbara também. Redução de danos, ela acabou de afirmar. E redução de danos é uma aposta no vínculo. Massa, né? É uma aposta no vínculo de que maneira? Tem uma frase que é bastante interessante, né, que afirma que a redução de danos não é uma estratégia, mas também mas que, sobretudo, a redução de danos é uma ética, é uma postura, é uma forma de enxergar tanto a problemática das drogas, como também o usuário, a pessoa que faz uso dessas drogas. Massa? Então, a redução de danos, ela não nasce no Brasil, historicamente falando, ela não nasce no Brasil, ela nasce na Europa, ela passeia ali pela Inglaterra na década de 20 do século passado, né, no período pós-Segunda Guerra Mundial, já em 1970, isso era algo muito embrionário, né? Em 70 é quando a redução de danos passa a ser uma política de fato, lá na Holanda, né, com o surto, né, do uso de heroína, né, junto ao surto de contaminação da AIDS. A AIDS era uma infecção recente, né, uma doença, o HIV era uma infecção recente, então não se conhecia muito. E os usuários de heroína, né, acabavam compartilhando as seringas, né, para fazer uso. Então aí nós temos dois problemas: o uso de substância e a contaminação com HIV. Percebendo este enlace entre as duas coisas, né, o governo da Holanda propõe a troca de seringas. Então, profissionais iam em loco, profissionais, e não a polícia, gente. Vamos pegando já essa dica, né? Profissionais iam em loco e trocavam a seringa utilizada por uma seringa nova. E detalhe, por que isso foi necessário? Porque as farmácias se recusavam a vender seringas para usuários de drogas. Enfim, uma recusa se tornou um problema, ampliou um problema público de saúde, né? E aí lá houveram outras estratégias em Portugal, em Itália, mas já no contexto brasileiro, em 1990, é aportada a redução de danos, certo? Lá em Santos, mal começou, foi encerrado. Assim que o programa deu início, né, protestos conservadores, né, tensionaram para que o governo municipal fechasse o programa, encerrasse o programa. E aí, descendo mais um pouquinho para o Nordeste, em 1995, o professor e psiquiatra, redutor de danos, Antônio Neri, começa uma espécie de consultório na rua daquela época. Né? Eles passaram também em loco, fazer troca de seringas a princípio, né? E o nome era CETAD, né? Um projeto da UFBA.
A professora Luzânia Barreto fez parte, professora da Univasf, ela era aluna de graduação na época. Passaram aí em loco para trocar seringas também. A diferença é que no Brasil não se consumia heroína, se consumia cocaína diluída, né? E depois que veio o crack. Né? Com a chegada do crack, com a percepção que não somente a troca de seringas, a entrega de camisinha, a entrega de lubrificantes, a distribuição de água eram somente necessários, que passou-se a pensar em solo brasileiro outras estratégias, né, para a redução de danos. Até que massa? Então, alguma pergunta, alguma coisa, gente? Pronto. Então, com essa experiência do professor Antônio Nery, né, talvez o brasileiro mais renomado no campo, que passou-se a pensar o cuidado, né, o cuidado em liberdade, não é que se passou-se a pensar, né, mas tomou um outro significado, o cuidado em liberdade para as pessoas que fazem uso problemático de drogas. E aí a década de 90 antecede alguns anos, né, da famosa da primeira década deste século no Brasil, que para a política de saúde mental foi um passo importantíssimo. Em 2001, o Brasil revê as internações em hospitais psiquiátricos, e já em 2002, né, o Brasil propõe os CAPs. E assim, da mesma forma que foi criado o CAPS 2, né, o CAPS I, o CAPS IJ, né, que era só CAPS infantil na época, também foi criado o CAPS AD, isso já em 2002, gente. Pode parecer muito, mas é pouco. São apenas 20 anos, né, que nós temos institucionalizado os CAPs, né, essa proposta de cuidado à pessoa que sofre de algum transtorno mental ou, né, de alguma questão psíquica, né, em liberdade, no território. Vai, Edson. Assim, qual foi quando surgiu, como foi que surgiu o coisa de químicas, CAPS e droga CAPS, o AD? Sabe dizer? Como foi que surgiu? Edson, eu não tenho ainda muita certeza disso, né? Mas acompanhando algumas falas do professor Antônio Nery, me parece, tenho essa impressão, Bárbara pode me confirmar, que o CAPS foi uma ideia que surgiu, o CAPS AD que surgiu devido a esses programas implantados. Eu não tenho certeza, Bárbara. Então, quando se institui a portaria da RAPS, né, em 2011, 2013, já havia uma série de experiências no país, né, que indicavam a importância de ter também CAPS com um foco específico na atenção a pessoas que faziam uso prejudicial de substâncias. Então, isso decorreu mesmo de uma compreensão do campo, de que a gente precisava de tipos diferentes de CAPs. E aí, na portaria de 2011, a gente já tem uma tipificação, né, que é CAPs 1, CAPs 2, que diferenciam, na verdade, só em relação ao tamanho do município. Aí, o CAPs AD e a possibilidade de também funcionar 24 horas, né, AD3. O CAPS Infanto-Juvenil é uma portaria que organiza tipos de serviço reconhecendo a especificidade das demandas. Com o detalhe de que os CAPs infanto-juvenis também precisam cuidar dessa problemática quando ela aparece em crianças e adolescentes, né, Catatal? Que é a realidade também aqui. Os nossos CAPs infanto-juvenis de Petrolina, de Juazeiro, também precisam organizar uma proposta de cuidado para crianças e adolescentes que possam ter um problema com o uso de substâncias. Eu também, agora me falha, né? Os primeiros CAPs no Brasil surgem no finzinho ali da década de 80, né? E são experiências que acontecem antes mesmo da lei. Era NAPS, né? Não era nem CAPs. Em Santos, eles preferiram chamar NAPS, né? Núcleo de Apoio Psicossocial.
E essa terminologia também vai mudando no país. Em Minas Gerais, em BH, Belo Horizonte, eles chamam CERSAM, é o mesmo CAPS, né? Mas eu diria que foi um resultado mesmo do acúmulo de experiência e de compreensão de que sim, era importante também pensar estratégias específicas, né, para cuidar desse segmento, digamos assim, no campo da atenção psicossocial. Eu não saberia dizer do primeiro CAPS-AD, vamos ter que pesquisar isso aí, viu, Catatal? Assim, pelo que eu li, assim, brevemente, foi em 2002 mesmo. Mas não sei onde e não sei como se chegou a esta ideia de que os usuários de drogas precisavam de atenção específica. Eu sei que veio depois, né? Primeiro se pensou apenas as pessoas que sofrem, né, possuem sofrimento psíquico, e depois que os usuários de drogas acabaram entrando foram incluídas na reforma psiquiátrica. Mas primeiro pensou-se no grupo e depois chegou-se a necessidade, né, de um CAPS-AD. Mas foi 2002, viu, Bárbara? Pelo menos pelo que eu li, se a minha fonte estiver correta, não é um artigo, mas se estiver correta, foi em 2002 mesmo. Mas não sei onde, nem... Enquanto a gente está aqui no papo, eu vou também pesquisar. Só para a gente confirmar. Aí a gente... Temos um pouco a base que você quis explicar, você e Bárbara, para entender um pouco como foi que surgiu. Deu para tirar dúvida. Pois é. Ainda um pouco obscuro, né? A trajetória do cuidado aos usuários de drogas no Brasil era um tanto obscura, né? Se estima que os primeiros serviços destinados somente a essa finalidade surgiram lá em 60, em 70, né? Uma modalidade de cuidado importada dos Estados Unidos, da Califórnia. Oi, Patrícia. Me recordando aqui, o CAPS hoje, o CAPS infantil e o CAPS-AD, ele era o CAPS só aqui em Petrolina. Eu sou dessa época. Ele era perto hoje onde é o SAP. Isso. Aí o CAPS-AD foi para a Vila Mocó, do Morros, em 2012. Eu não lembro. O CAPS, isso. É tanto que o CAPS-AD herdou o Aí nome. depois foi para a Rua Bahia, e depois teve a própria sede do CAPS-AD, que hoje é onde você é o coordenador. Isso. Eu já fui paciente lá dentro. Eu me lembro de você. Tinha até um companheiro que era usuário do AD mesmo, né? Eu fui para o CAPS 2 em 2014. Eu fui para o CAPS 2 em 2014. Para a turma do AD. Vocês estão me ouvindo, gente, normalmente? Super bem. Sim. Sim, tá dando para ouvir, tranquilo. Minha internet às vezes me faz passar vergonha. Só para confirmar. Tá. Só para comentar o que a Patrícia trouxe, é tanto que, Patrícia, que o nome do CAPS-AD foi herdado do CAPS 1, né? Célia Maria de Oliveira Alencar. Rodrigo, enfim, vamos lá. Do CAPS infantil. Pronto. Vamos lá. A redução de danos, gente, no Brasil, ela iniciou engateando, né, na Bahia. Ela se expandiu. Em 2002, nós tivemos, segundo a literatura, né, até a Bárbara me confirmar aí se sim ou não, mas em 2002 nós tivemos o primeiro CAPS-AD no Brasil, e a partir de então há um boom no Brasil sobre as pesquisas e políticas públicas que tem como finalidade o cuidado, pensar o cuidado para as pessoas que fazem uso problemático de drogas. E aí, pode se colocar neste meio aí encontros nacionais, encontros internacionais, encontro de trabalhadores do SUS, né, movimento de prefeitos, né, movimentos sociais também. Um problema. Deixa eu só
Tá ruim teu áudio. Não tá dando para entender mesmo, Patrícia. O áudio tá bem ruim. Patrícia, eu vou continuar aqui, seu áudio não tá legal, viu? E aí depois tu... Tá me ouvindo direitinho, Lucineide? Balança a cabeça... Ah, massa, pronto. Enfim, no entanto, gente, há uma divisão, há uma disputa de narrativa aí, que é entre o Ministério da Justiça e o Ministério... Já abro, viu, Patrícia? E o Ministério da Saúde, né? Pelo fato das drogas serem proibidas, serem criminalizadas, é um campo ao limbo sobre este campo. Então, ora a Justiça que propõe as discussões, ora o Ministério da Cidadania que propõe as discussões, ora o Ministério da Justiça, da Saúde que propõe as discussões. Seria interessante que as discussões elas estivessem somente no âmbito do Ministério da Justiça, da Cidadania e da Saúde, né? Mas, enfim, então, entre os anos de 2002 e os anos de 2010, são os melhores anos para a redução de danos no Brasil, enquanto política pública, e para também o cuidado em liberdade a pessoas que fazem uso problemático de drogas. Por quê? Né? É um ano que... É a década... Né? Foi a década em que foi institucionalizada a Política Nacional de Redução de Danos. Então, o Brasil, em 2005, né, se não me engano, o ministro era o Humberto, que é daqui de Pernambuco, né, ele assina a portaria, né, que orienta os serviços de saúde, principalmente os serviços de álcool e outras drogas, a trabalharem com a redução de danos. Ou seja, está bem claro lá na portaria, dos primeiros artigos, né, os serviços devem ser ofertados para as pessoas que querem, não querem e não conseguem parar com o uso de substâncias, exigindo do usuário baixas exigências. E o serviço, né, o cuidado, ele não deve estar direcionado à abstinência. E aí, só para deixar claro, né, não há uma polarização, né, da política de danos em relação à abstinência. A abstinência, né, a minha estratégia, ela pode ir em sentido à abstinência. A questão é que a redução de danos, né, a política de redução de danos, não enxerga isto como critério para ser ofertado cuidado a uma pessoa que faz uso de drogas. Se a pessoa quiser ficar em abstinência, massa, mas enquanto profissional de saúde, eu não posso exigir isso da pessoa para que ela adentre um CAPS, para que ela participe de uma atividade, para que ela tome um banho, né, e para que ela mantenha a sua permanência na unidade de acolhimento, entendesse? Enfim, a abstinência pode ser uma das estratégias? Pode, mas não é pré-requisito para o cuidado. Mas, gente, alguma dúvida até aqui? Ok. Então, gente, além da portaria em 2005, no mesmo ano, a criação do SENAD, que é a Secretaria Nacional de Álcool e Outras Drogas. Né? Então, havia uma secretaria com participação, né, da sociedade civil, das entidades civis, né, do movimento social, enfim, que, junto com o governo, pensava e pautava as políticas públicas para os usuários de drogas e também em relação às drogas, né? Em 2006, o presidente Lula assina a Lei 11.343, 23 de agosto, né, que é a lei que, teoricamente, descriminaliza o usuário. Né? Caso a Alexia, que está aqui, fosse pega com pequena quantidade de maconha, em 2004, ela seria imediatamente presa. Já em 2005, não. Isso ia depender de alguns critérios, do depoimento da polícia. A gente sabe, né, que na prática não funciona muito, né, mas permitia uma série de possibilidades, principalmente ao profissional de saúde, para que pudesse trabalhar com o usuário
de fato, a redução de danos. Eu posso falar para o usuário, por exemplo, né, que deve-se beber água após o uso da maconha, né, deve se hidratar ou do álcool, por exemplo, mas vou me ater às substâncias ilícitas. E eu, teoricamente, não corro o risco de ser preso, até porque o usuário não é criminoso. Então, é uma diferençazinha que, às vezes, a política passa por cima, a polícia passa por cima, o juiz não respeita, né? Se for preto, pobre, favelado, com uma pequena dose de maconha será preso. Se for branco, rico e filho de desembargadora, com 170 toneladas de maconha, né, ou 170 quilos de maconha, será absolvido, né, será enviado para uma comunidade terapêutica, por exemplo. É isso que acontece no Brasil. Mas essa lei, apesar de ser um avanço pequeno em termos jurídicos, para o profissional de saúde, para o redutor de danos, possibilitou outras coisas. Inclusive, é um marco na mudança de visão, né, institucional, uma pequena mudança, né, mas é uma mudança na visão acerca do usuário de drogas, certo? E lá para 2007, há também a criação de escolas de redução de danos no Brasil, né, inclusive com cursos maravilhosos, né, para capacitar o profissional dos CAPs, né, na atenção à pessoa que faz uso problemático das substâncias. Só que aí, gente, na virada da década, né, no período pré-golpe, começam a acontecer alguns retrocessos. Né, né, e aí a gente pode pensar, né, da seguinte forma, né, o Brasil estava aí tentando legalizar, descriminalizar a maconha, foi empacado, né, no Congresso, né, a discussão não saiu das comissões e nunca foi a votação, né, não é um momento propício para isso, né, nós estamos vivendo um momento outro agora, né? Enfim, antes de falar dos retrocessos, eu acabei esquecendo de falar algo importantíssimo, que em 2012 foi criado 2 programas, em 3, na verdade, né, interessantes, né, indispensáveis para o usuário de problemático de substâncias, que é o CAPS-AD3, modalidade 3, né, que permite o acolhimento em leito noturno, né, do usuário por até 14 dias, né? 14 dias, Edson, por mais que pareça pouco, mas é um tempo bastante interessante, porque tu lembra daquela pergunta que tu fez, o quanto que a substância permanece no corpo. Então é o tempo da substância ser eliminada do corpo, né? E também é o tempo, né, do usuário dar uma estabilizada, né, recobrar alguns sentidos, né, e repensar um pouco a vida. O leito noturno, no CAPS-AD, eu costumo dizer, é uma espécie de oásis. Não é abrigo, né, não é um hospital para se internar, né, é uma espécie de oásis. Tu tá numa vibe péssima, ruim, uso descontrolado, né, como eu falei para a Bárbara, a gente acolheu o usuário, terça-feira, a gente acolheu um usuário, por exemplo, que ele tinha roubado uma certa quantidade de substância inteira. Então, tinha como pedir para ele retornar para participar do serviço. Né? Então, o leito noturno também é para ocasiões, né, sociais. Uma data, já te deu a palavra, viu, Lucineide? Num dado momento do ano passado, a gente acolheu um usuário do 2 que estava em crise subjetiva, né, crise psíquica, junto com a mãe dele, porque o leito noturno também pode ser direcionado para os familiares. Então, este equipamento no dispositivo AD é de suma importância, né? É de fato um oásis. Lucineide? Tá mudo o teu microfone, tá desligado. A gente tá desligado não o microfone. Pera. Ligou? Pegou? Então, eu não participei, porque ainda não tive um momento de fala, mas aí o meu aluno acabou de chegar. Ele entra de 4, mas a vozinha dele vem deixar ele de 3, porque ele vai viajar.
E aí eu vou ter que dar aula agora. Muito obrigado pela sua Mas assim, participação. só para me dar uma participação, quando eu era mais nova, eu me envolvi com drogas não, com álcool. Fui dependente de álcool. Eu bebia muito e aos 24 anos eu parei de beber. Então foi quando eu parei, conta própria. E aos 33 eu surtei. Aí eu não sei se foi devido também ao álcool, né? E não é nada fácil, né? Se tá com esse problema. Para, Nicolas! A Pro tá falando aqui. E assim, minha participação vai ser um pouco curta, né? Por conta disso. Eu não sabia que ele vinha mais cedo. Mas acabou de chegar e ele é bem imperativo. Eu até falei com Bárbara que eu estou tendo um desafio com esse menino. Ele é bem agitado. E hoje parece que promete. Olha como ele está ali, ó. Se jogando no chão. Aí eu vou ter que controlar ele aqui, viu, gente? Me desculpa aí. Vai cuidar, Lúcia. Beijo. Oi, a Pro. Fala aqui com a Pro. Diga boa tarde, pessoal. Boa tarde. Jesus. Pois tá bom, meus amores. Tchau. Vai ficar gravada, né? Vai sim, pode ficar tranquila. Beijo. Tchau. Isso os ofícios, ó, já tô suando frio. Tchau. Grande, viu, Lúcia? Boa sorte. Pois é, minha filha, aqui é um desafio mesmo. Ele é bem imperativo. Tchau, tchau, meu povo. Tchau. Então, gente, como é dizendo, outro programa, além do equipamento leite noturno, né, no CAPS-AD, modalidade 3, outro programa que é indispensável para a RAPS e para as pessoas que fazem máquinas de drogas. Patrícia, mano. É o consultório na rua. O consultório na rua também é um programa que advém da primeira experiência com o professor Nery Filho, né? Quando ele utilizou, enfim, ele fez algumas intervenções junto ao CETAD com meninos em situação de rua, ele não conseguia levar esses meninos até as instituições. Então ele pensou num programa que fosse até esses meninos, tá? Naquela época era o uso mais comum, era cola, né? Enfim. E aí dessa experiência é que surge tanto o consultório na rua como o consultório de rua. Então o consultório na rua é uma clínica que se move, é uma clínica peripatética, né? Uma clínica que não tem parede, né? Em nenhum momento, só se levar o usuário a algum dispositivo em alguma instituição, né? Mas é uma clínica super importante porque ela é esse primeiro cuidado, né? Essa primeira entrada do usuário na rede de atenção à saúde, né? Nós não estamos falando nem de RAPS ainda, nós estamos falando de rede de atenção à saúde. Então, esse primeiro contato, né, muitas vezes é estabelecido com o consultório na rua. E aí, gente, aqui em Petrolina, por exemplo, nós temos uma experiência fantástica que eu fiz parte quando eu trabalhava no consultório na rua, né, que um redutor de danos do CAPS ia trabalhar 2 dias no consultório na rua e o redutor de danos do consultório na rua trabalhava 2 dias no CAPS AD3, que era para facilitar, né, a entrada, a adesão, troca de informações de usuários, enfim, foi uma experiência muito boa, né, uma experiência fantástica, já está acontecendo, né, nós temos todos os 2 profissionais que continuam neste tipo de mantendo esta troca entre os serviços, né, que é Edilson Pocotó e Ailton, né, enfim. Um outro dispositivo, em 2012, olha só, gente, 2002 a 2012, CAPS, CAPS-AD, em 2001, Política Nacional de Saúde Mental, né, SENAD, CONAD, cursos de redução de danos, e consultório na rua, leitos noturnos, né, modalidade 3 por CAPS,
e a unidade de acolhimento. Né? Às vezes é muito complicado você cuidar de um usuário, né, que ele ou está em situação de rua ou ele está dentro de um ambiente que é problemático para ele, que não favorece, né, a sua reinserção social. E aí a unidade de acolhimento adulto e infantil vem para suprir essa necessidade. Então, e aqui em Petrolina, nós também temos duas unidades de acolhimento, né, que são recém-implantadas, né, mas são dispositivos que favorecem. Né? Eu presenciei algumas pessoas sendo reinseridas novamente na família, no trabalho. Né? Gente, eu estou ouvindo, porque eu estou aqui contando que eu entrego marmita, senão depois eu perco o horário dos meus clientes. Tá certo, Patrícia, fica à vontade. Enfim, então a unidade de acolhimento ela é indispensável, né? Indispensável não, gente, mas que ela é minimamente necessária, né, para proporcionar um cuidado mais efetivo, dignidade, direitos para os usuários de álcool e outras drogas. Porém, né, enfim, em 2017 ainda tem um programa de braços abertos, que foi do prefeito Haddad, né, em São Paulo. É um programa que, desde a sua construção, né, baseado na política de redução de danos, né, por exemplo, né, o programa ele concedeu casas para os participantes, né, o programa não exigiu a abstinência do uso de substâncias, né, o programa proporcionou cursos profissionalizantes, né, o programa proporcionou vagas de emprego, né, então foi um programa que entendeu, né, que a problemática do uso de substâncias não só compreendeu, mas também como proporcionou, né, estratégias, né, que visou, né, intervir junto ao usuário em diversos âmbitos, né, casa, família, drogas, trabalho, qualificação, né, enfim. E o resultado foi bastante interessante, né? A taxa de pessoas que foram reinseridas socialmente é alta, se não me engano, em torno de 60%, algo assim. E em Recife, nós temos o Programa Atitude, né, que é um programa parecido, mas que fornece moradia para usuários de drogas, né? E hoje em dia, há o programa Escola de Redução de Danos, Escola Pública de Redução de Danos, tem uma experiência. Concluiu o curso no ano passado. Em Recife, né? A gente tem. Em Recife tem uma escola de redução de danos. Priscila, né? Tá à frente, junto com. Esqueci o nome dela agora, né? Mas foi uma galera que eu conheci em 2016 em Recife, no encontro de ativistas antiproibicionistas. Pronto. Dito esta parte legal, né, os avanços, e aí tentando adentrar, já fornecendo o campo para discussão, tá, gente? Por que, e o tema que Bárbara propôs, eu achei interessante, porque a redução de danos é uma discussão necessária no campo da saúde mental. De 2016 para cá, a gente passa a vivenciar os primeiros retrocessos na política de álcool e outras drogas no Brasil. Primeiro, com o enfraquecimento da RAPS, né? A RAPS deixa de receber investimentos do governo, né? E já especificamente falando do campo de álcool e outras drogas, né? O investimento ele passa a ser dividido com as comunidades terapêuticas, tá? Então, em 2016, Osmar Terra ele institui a redução de danos nos CAPs, né? A redução de danos continua com a portaria, mas na RAPS deixa de existir praticamente, teoricamente, né, gente? Inclusive, alguns ativistas ficaram atônitos na época, né? E aí eu me lembro muito bem que a Renan Logan, né, que ele tem um canal no YouTube, RD com Logan, que é interessante, que eu assistia bastante. Ele, no dia seguinte, ele com um colete, né, escrito redutor de danos, gravou um vídeo. Gente, a política não existe mais, teoricamente falando, mas a redução de danos quem faz somos nós. Né? Pode-se pensar, pode-se desviar os recursos, investir em outros aparelhos, em outros equipamentos, em outras políticas, mas nós, redutores de danos, somos quem conduzimos a prática.
né? Somos nós que estamos na assistência, em loco. Então, a redução de danos, enquanto houver redutores de danos, irá continuar. Enfim. A opinião sua aí. Danos, quer dizer que a pessoa que usa um cigarro de maconha, ela é dependente químico, dependente para muitos que usam só para relaxar, para coisar. O que você acha? Edson, se for só para relaxar e não está atrapalhando a vida da pessoa, né? Ela não está deixando de estudar, não está deixando de trabalhar, não está acumulando dívidas, né? Está executando todas as suas tarefas, mas não é, sabe? Não é uma dependência química. Né? A dependência química só pode ser considerada quando o usuário passa a ter problemas com aquela droga. Se o usuário não tem problemas com a droga, eu não estou falando problemas no sentido de que a esposa está discutindo, de que a família está pegando no pé do jovem, não é isso não. É quando o usuário não consegue pensar em outras possibilidades de existir, a não ser quando faz o uso da substância. A substância sai, né, deixa de ser algo para relaxar, deixa de ser algo, né, para aliviar as dores do corpo e passa a ser, sei lá, eu só almoço se eu fumar maconha, eu só durmo se eu fumar. Aí está tendo alguns probleminhas. Ele está ficando quase dependente da droga para fazer tudo isso. Ele está fazendo um uso problemático, né? Então aí o cara jogava bola, deixa de jogar. O cara nadava, deixa de nadar. Ele tocava violão, deixa de tocar violão. Saia com os amigos, deixa de sair. Tudo em função do uso da substância. Se isso acontece, aí talvez ele esteja com problemas. Mas só vendo o caso, porque cada caso deve ser pensado dentro do seu contexto. Cada caso é cada caso, né? Entender. Não deu para... Cada qual no seu cada qual. Cada caso no seu quadrado. Exato. Ô, Roberto, em relação aos usuários de álcool, ele trabalha todos os dias, mas todo dia ele dorme bêbado. Isso é um alcoólatra? Não sei, Patrícia. Só se eu conversasse com ele, fizesse algumas entrevistas, atendimentos. Não é complicado você dizer se a pessoa é alcoólatra por um relato, né? Mas se o pai morreu de alcoolismo, a mãe também, e aí esse usuário ele fica dependente de álcool como se fosse uma anestesia, sei lá, uma anestesia. Todo dia ele tem que tomar 1, 2, 3, 4 para dormir. Isso é normal? Patrícia, olha, o CAPS-AD funciona de segunda a sexta, das 8 às 17, menos nas quarta-feiras, que funciona das 13 às 17. Manda ele procurar o serviço, que lá a gente descobre. Eu fiz essa parte, eu já fiz, mas o cara não quer, ele fala que não é doido, ele não quer ir em casa, entendeu? Mas o CAPS, né, é pra gente doida, pra gente santa, pra gente tudo. A gente já explicou várias vezes, mas aceitação. Eu queria só, né, brincando que já a gente se aprende, mas isso é verídico. Eu gostaria de saber, assim, informação ao CAPS-AD. Os funcionários, ele consegue ir até o usuário, sei quando ele não quer ir ao serviço? Sim e não. Quando a gente faz buscativa, assim, né, mas... Como ele nunca foi. Ele não aceita. E aí a equipe pode fazer uma avaliação domiciliar ou não? Mas se ele não aceita, Patrícia, como é que a gente vai forçar ele? Não, aí é o serviço, porque às vezes o profissional precisa chegar até ele, que a gente explicando, ele não entende em si da sua consciência, entendeu, Rob? Não, tô entendendo. Assim, se tiver pelo menos um... Não vai entender, eu sei que não, mas deveria vocês olhar muito, que tem muitas pessoas usando drogas e bebendo cachaça precisando de ajuda. Concordo. Leva ele no postinho primeiro, já que ele não vai no CAPS, leva ele no postinho. A entrada lá no postinho, o profissional tenta convencer ele, e aí vai. Aí, Roberto, o profissional já fez isso e o cidadão não foi. E aí, o que fazer? Respeitar o tempo. Tomando uma palavra de palestra, mas ele tem que ter consciência que ele necessita, ele está sendo, entendeu? Então vai depender dele.
É o tempo é rei, o tempo é a clínica, é a clínica que merece. Tem umas pessoas que falam, eu vou internar. Eu já internei, esse aí não tem mais jeito. Eu acho que você já ouviu vários desses questionamentos. Então, muitos familiares estão correndo para a clínica terapêutica. Mas se o cidadão... Eu conheço um cidadão que ele foi para a clínica terapêutica aqui, no M25, e lá ele foi expulso da comunidade terapêutica porque ele era diabético e chupou uma manga. E ele vive em situação de rua hoje, porque a família abandonou. Falou que ele não queria nada com a vida e está em situação de rua. Massa, tu entrou num ponto que eu quero trabalhar agora com todo mundo, viu, Patrícia? Que é sobre as comunidades terapêuticas, né? Mais especificamente sobre o investimento do governo federal nas comunidades terapêuticas. Observa bem, no ano de 2020, o governo federal investiu 300 milhões nas comunidades terapêuticas, certo? E é um número baixo, se eu não me engano, são 30 católicas, umas 10 evangélicas, né? Enfim, algumas de cunho religiosos, na maioria, obviamente, né? E outras não. Então, são comunidades, né? Enfim, o número de comunidades é pouco. Já em relação aos CAPs, AD, né, o investimento foi, não lembro se são os AD, mas, ou de forma geral, mas os investimentos no CAPs foi 50% menor, 150 milhões. Né, e só no Brasil, hoje, nós temos aí cerca de 310, 315 CAPs AD. Né, então, a disparidade, né, a diferença entre o valor investido em algo que é público, uma instituição que é pública, pautada pelos direitos humanos, com órgãos fiscalizadores, teoricamente, com controle social, né, com profissionais que, teoricamente, respeitam os direitos humanos, respeitam a democracia, né, em relação às comunidades terapêuticas, que não têm eficácia ainda comprovada, né, é gigante, é de 50% isso em 2020, né? Em 2019 também, o CONAD deixou de ser um conselho, né, um conselho social com membros da sociedade e passou a ser um conselho apenas, né, com membros do governo federal. E o governo federal hoje é comandado por Bolsonaro, né, mas no quesito de álcool e outras drogas é governado, comandado pelo Osmar Terra, que é um médico psiquiatra, que é dono de comunidades terapêuticas e que tem investido fortemente na retomada do domínio dos hospitais psiquiátricos. Né? E aí, por que uma discussão também necessária, gente? Eu tenho conversado com Bárbara e com algumas outras pessoas que são da área, né? Que o pezinho que ficou descoberto na reforma manicomial foi o pezinho dos usuários de álcool e outras drogas. Não somente, mas principalmente dos usuários de álcool e outras drogas. É o pé, agora, que os mini manicômios estão puxando para si, né, que os hospitais psiquiátricos também estão puxando para si. Né? Tem 3 semanas, que Osmar Terra destinou 300 milhões para hospitais psiquiátricos tratarem usuários de drogas. Só que quem faz a avaliação desses usuários de drogas são os profissionais desses hospitais. Então, se Patrícia, que é usuária do CAPS 2, por um acaso for pega na rua um pedaço de pacaia e estiver causando confusão, eu vou poder internar a Patrícia para um hospital psiquiátrico. Certo, gente? Então, obviamente que não é assim tão fácil até então, né? Mas significa também, esse investimento, significa o fortalecimento dos hospitais psiquiátricos, o retorno à lógica manicomial em apenas 20 anos, né, da Política Nacional de Saúde Mental, inclusive também possa significar, né, o início do processo de retomada de todos os usuários, de todos os tipos de usuários, para o
hospitais psiquiátricos. Então, o pezinho que está descoberto, que ficou descoberto, que foi incluído por último nas políticas de saúde mental, está sendo agora puxado. Já vinha sendo puxado pelas comunidades terapêuticas. E agora, ó, os donos de hospitais viram que o negócio é lucrativo, viu que por mês um usuário chega na comunidade terapêutica por usuário R$ 1.200, R$ 1.200, ou seja, né, como o HP recebe financiamento por 20 usuários, ele recebe do governo federal aí mais de R$ 22.000 gente, por mês. O CAPES 2 recebe R$ 32.000 para cuidar de quase 2.000 pessoas. Vocês percebem a disparidade? Vocês percebem o problema, né, que nós estamos sendo imergidos devido à política de álcool e outras drogas, né, está sendo dirigida por um governo fascista? Percebendo, Edson, a disparidade entre a comunidade terapêutica para 20 pessoas e um CAPES para 2.000 pessoas? Então, gente, redução de danos, direitos humanos dos usuários de álcool e outras drogas, descriminalização das drogas, né? Enfim, são temáticas indispensáveis. É uma discussão indispensável quando a gente pensa em reforma psiquiátrica, em luta antimanicomial e política nacional de saúde mental. Vai, Patrícia. Existe a contativa já, assim, Roberto, de usuários frequentando o CAPS AD, porque os grupos terapêuticos eu já sei que já voltou, não é? Há mais de um ano. Voltou há muito tempo. Não existe política social sem atividade coletiva. Não existe. Então, sabe me informar em base de dados quantos usuários tem hoje no CAPS AD? Ativos nós temos entre 400 e 500. Ativo, né? Isso. Fora aqueles que não foram à busca ainda, né? Entre os que foram admitidos, os que receberam alta, os que deixaram de frequentar o CAPES, nós temos aí 6.400, 6.500. Recentemente foi perdido a perca de um usuário muito conhecido, Romildo. Ele era acolhido sempre, né? E foi mais uma estatística encontrado morto. Não, nessa a perca dos usuários do AD a gente vê frequentemente. Mas por que ele será esquecido? Porque o pessoal julga muita gente que faz tratamento no 2. Olha, a gente teve muitas baixas. A gente teve muitas percas de 2019, Roberto, até agora. Eu sei que você só tem 1 ano e 2 meses no CAPS. Não, tem 2 anos. Tem 2 anos, né? Então, é uma perca muito grande que a gente vem perdendo os usuários. Usuários que participaram com a gente de eventos, congressos, usuários do CAPS AD que faziam parte da associação, e é uma perca muito grande. A gente, eu mesmo, particularmente, tive que, para que um usuário nosso não fosse enterrado como indigente, fui com um usuário do CAPS AD e entrei em contato com a família dela e ela foi enterrada como gente, não como indigente. Então, eu acho que há muita falha. Eu não sei se é o termo recurso. Olha, Patrícia, e aí para a gente discutir, quando a gente está falando sobre RAPs, a gente não está falando sobre CAPs. Não sei, mas só que assim, eu estou dizendo, Roberto, a RAP tem no CAPS também, mas é porque você é coordenador do CAPS. Então, existem políticas públicas, mas ainda não satisfeito, entendeu? Para usuários. Sim, com certeza. Mas não estou dizendo que o CAPES não comete erros, não, viu, Patrícia? Comete muitos erros. Mas não é só o CAPES. O pior é isso, que não é só o CAPES. É porque, assim, vocês que lutam pela RAP são discriminados também. Eu entendo isso. Pelo governo.
Pois é, Patrícia. Tem profissional que olha na nossa cara e fala, ó, chega de redução de danos ultrapassada, tem que internar mesmo, vamos mandar para a comunidade terapêutica, que CAPS não funciona, e a gente vai levando, vai discutindo, puxa a cartinha da dependência química, não é droga não, você está equivocado. Na redução de danos, ele tem discussões seríssimas com pessoas da Secretaria Executiva, de outras secretarias, de outras cidades, com CAPs de outras cidades. A gente quer internar aí, não é assim, é um trabalho primeiro, trabalha com o usuário, CAP, estabelece vínculo, manda para cá, né, estabiliza e volta para aí. Não, mas tem que dar um jeito, porque não é assim, e vai, né? Enfim, há muitos erros, viu, Patrícia? Postinho, né, o usuário falou um A, como é seu Verdade, muito mesmo. Porque tem que ser começar na atenção primária, que são postos da básica de saúde. E não é o pior lugar que a gente vai frequentar por ser discriminado. É a gente que sente na pele. Exato, que eu já comi desaforo quando era do consultório na rua, chegava com o usuário e os profissionais, vixe, lá nesse povo do consultório na rua. Tem que aprender, gente. Não adianta reclamar, não adianta virar cara, não adianta fazer bico. Quando for necessário. Eu presenciei recentemente um usuário de situação de rua. Ele não tinha o short para vestir, e ele colocou a camisa. Ele fez a camisa de short. E eu tinha passado pela secretaria e um rapaz tinha me doado umas roupas. Para que ele tivesse um atendimento na unidade básica de saúde, a mulher não queria deixar porque ele estava nu. E eu fiz a doação do short dele entrar na unidade básica de saúde. A mulher ficou com raiva de mim. Problema dela. Mas os olhos estão atendidos, que pode. Lá tem Bárbara, a Bárbara quer falar aqui, agora. Então, acho que muitas questões foram trazidas, isso que Patrícia aponta aí, né, assim, do valor da vida das pessoas. Então, nesse campo, né, de atenção a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, tem uma grande questão a ser enfrentada, que é o estigma, o preconceito, que na verdade está nesse campo aí da saúde mental. Acho que a gente precisa enfrentar esse debate, é algo que precisa também ser pautado nos espaços de conferência, né? Quando a gente defende a importância de uma rede de atenção psicossocial forte, que tenha diversas estratégias de cuidado, a gente também está defendendo o valor da vida das pessoas que têm problemas, né, dessa ordem. Acho porque que uma vez, Bárbara, uma coordenadora do AD, ela já saiu recentemente, eu não vou dizer o nome, por ética, mas ela falou para mim, você conhece fulano? Eu falei, conheço. Então, ele morreu. Você conhece fulano? Morreu. Eu falei, afinal, me conta aí que ele não morreu. Porque na lista da mulher, em um mês que eu deixei de visitar o AD, tinha falecido 6 pacientes. E cheguei para lá, você está achando bonito o paciente morrer, mas não vamos ser trabalhar? Eu falei mesmo, ela ficou chateada comigo. Hoje ela trabalha em outro segmento da prefeitura, nem comigo. Pronto, então... Isso, só para eu continuar meu raciocínio, Patrícia, pegando o gancho aí no que você diz, eu acho que nesse campo, né, da saúde mental, álcool e outras drogas, a gente precisa discutir a importância dos marcadores sociais, né, do racismo, as questões de gênero, as questões de classe social, né, e as propostas de cuidado não só nos CAPs, eu acho que Roberto destaca isso bem, né? É preciso lembrar, gente, quando partirmos para o debate nas conferências, lembrar que as RAPs têm diversos serviços, o CAPS é um deles, um serviço estratégico, e eu estava conferindo aqui a informação, viu? A primeira portaria de CAPS, que regulamenta tipos e tal, é de 2002, de fato, e é ali que surgem mesmo os primeiros CAPs AD. E descobri aqui que em 2004, eu estava relendo aqui, inclusive, o documento orientador, né, da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que traz um dado de que em 2004
houve o primeiro encontro nacional de CAPS-AD. Mas eu não consegui encontrar o dado do primeiro CAPS-AD, qual é ele. A gente vai ficar devendo isso aí. Então, em 2011, a gente tem a organização numa rede. Então, a Política Nacional de Saúde Mental defendeu e instituiu a importância de uma rede de cuidados, porque as pessoas apresentam diferentes tipos de demandas. E aí a atenção básica, né, a unidade básica de saúde precisa acolher. O consultório na rua, que é vinculado à atenção básica, precisa, né, ter suas ações ampliadas. Unidade de acolhimento, SAMU, unidade de pronto atendimento, a UPA. E temos uma questão seríssima aqui na região, no nosso sertão do Submédio São Francisco, que é a falta de leitos de atenção integral, né, que possa também colaborar e fortalecer essa rede de atenção a pessoas em situação de crise. É importantíssimo. Queria só trazer aí os dados, que fiquei com essa responsa, né, de confirmar. E também esse debate com as comunidades terapêuticas. Como Roberto disse, eu sou ativista antimanicomial, tá? Então, assim, acho que a gente tem diversos posicionamentos, perdemos muito quando as comunidades terapêuticas foram inseridas oficialmente na RAPS, tá? E de 2015 para cá, a gente tem tido um grande retrocesso, ataques fortíssimos à Política Nacional de Saúde Mental construída no seio da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, da luta antiproibicionista. Mas estamos no jogo. Eu diria, Catatal, queria também te provocar em relação a isso, né, quando você traz aí a fala, eu não gravei o nome da pessoa. A redução de danos pode ter sido destituída do lugar de eixo orientador da produção de cuidado, né, na RAPS, por esse governo que está aí. Acontece que nós temos um governo que não legitima toda uma produção feita nesse país. Então, o jogo ainda está acontecendo. Essa 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental foi chamada para que a gente defenda o que a gente já produziu, tá? E reconheça, inclusive, equívocos. A entrada das comunidades terapêuticas na RAPS, que ainda aconteceu anteriormente ao golpe de 2016 e tal, e por uma série de correlação de forças, é ainda um ponto que pode ser discutido. Tanto que hoje a gente chegou, hoje é super possível compreender porque era perigoso, tá? Então já havia uma intencionalidade quando foi introduzido esse instrumento. Por isso que a militância antimanicomial diz, olha, isso ainda precisa ser olhado. E é muito complicado, assim, o município destinar recursos para serviços assim e não para os serviços efetivamente substitutivos. Então, acho que é um debate que a gente precisa fazer. E estamos diante também de um grande ponto, que é a introdução de hospital psiquiátrico na RAPS dentro desse governo que vem atacando e desmontando. E chama de nova política de saúde mental. Mas quando a gente vai avaliar, é a velha política manicomial. É a velha política centrada no paradigma biomédico. É aquilo que a gente já experimentou como não dando conta. Então, tem muitos pontos aí que sua fala foi provocando, sabe? Acho que a gente precisa refletir e traduzir isso em propostas, né? Com certeza, né? Eu tenho uma postura mais conciliadora, porque me deparei com muitas coisas bizarras na coordenação do CAPS, assim, coisas que eu ficava, meu Deus, de dispositivos jogar o usuário na frente do CAPS, por exemplo, né? Depois do expediente encerrado, né? De dispositivo, dopar a usuária e levar ela para um lugar que ela não queria ir, que era o CRELPS. De financiar, dinheiro público financiar internação de usuária a mando do marido que ela estava divorciando, né? Que agredia ela. São coisas Holocausto brasileiro, gente. É muito bizarro. Isso é uma reedição do Holocausto brasileiro.
Detalhe, não fazia uso de drogas, viu? E se fazia, não era problemático. Entende? É um retrocesso que na política, que quanto política ainda não dá conta do que acontece na prática. Na prática, né, a CAPES que atende o usuário a cada 2 meses para dispensar medicação e ainda trabalha, né, é um dos principais instrumentos de internação em comunidade terapêutica. Sabe, a CAPES que funciona assim hoje não está muito distante da gente, não. É uma preocupação que eu tenho, né, de que isso não só... eu acho que quando chega na instância federal, é só legitimando, investindo mais acerca do que acontece nas instâncias inferiores, nos níveis mais baixos. Sabe, é uma coisa complicada, assim, né? Mas a gente tem que pensar sobre, porque eu vejo como o tendão de Aquiles. Para mim, está muito claro para mim. É uma brecha que, quando eles entrarem, vão implodir a política. Já estão implodindo, né? Mas há como reverter. Mas eles vão implodir a política nacional de saúde mental. Patrícia levanta a mão. Você quer falar, Patrícia? Para a gente também já ir vendo se tem outras questões, outros comentários. Talvez Patrícia esteja com dificuldade de conexão da internet. Talvez valesse a pena abrir, né? Tá falando? Tá com problema. Mais alguém quer falar, gente? É bom, eu gosto do diálogo. Tá aparecendo mais um diálogo entre eu, Bárbara e Patrícia aqui. E vocês aí. Estão ouvindo? Edson também, você tá participando, né? Tô aqui, só vou desligar a câmera e fiquei só observando, prestando atenção. Estão ouvindo? Não, estamos. Você falou aí que, dependendo de químicos mesmo, que você ia levar para atender e tal, as pessoas não gostavam. Mas aí você está fazendo a sua parte, o seu trabalho. O povo que não gosta ou que gosta tem que atender. Não, só gera estresse, mas não vai voltar com o usuário. O usuário tem direito a ser atendido. Aí liga para um, aí briga com o outro. A equipe tem uma enfermeira que ela está até hoje. Ela está brigada com quase toda a rede aí de atenção básica. Ela briga, ela discute, ela bate o pé, ela sai das costas e o usuário tem que ser atendido. Não adianta. Ela, desse tamanho a mulher, mas a bicha é retada. É brava. É brava, irmão. É brava. No CAPES de audiocardiolas. No CAPES de audiocardiolas, tem algum com autista? A gente não sabe dizer, viu, querido? Não sei dizer. Eu sei de familiar, mas eu não sei dizer. Mas no infantil tem. Pô, no infantil é para ter também, infelizmente, né? Mas é para atender também pessoas que fazem uso de drogas no infantil. Autista, jovem que está em situação de rua, a unidade de acolhimento está com tantas vagas, um bocado de gente aí em situação de rua, fazendo uso de drogas, que conhece o CAPES. Pense. Verdade. Vocês falam para muita gente que necessita. Olha, ele é capaz do capizar infantil. Ele fez a pergunta que pergunta. Ele quer saber, gente, se no CAPES tem algum autista que use álcool e outras drogas. Eu não sei dizer, foi isso que eu falei, Patrícia, não sei dizer. Aí ele disse que no infantil tem, porque lá tem o grupinho de álcool e outras drogas dos adolescentes, que ele sabe que tem. Esse é um militante, viu? Que bom, nova geração, a gente tem que passar o cargo mesmo, ou ganhar forças. Gente, mais alguma pergunta? Perguntem, falem, escrevam. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a judicialização da saúde mental no contexto da rede de atenção à saúde. Um exemplo, contando um contexto do SAMU, no caso. Tu tá falando de
Judicialização. Ó, do SAMU eu não sei, viu, Dali? Eu sei que o SAMU passou a adotar, e isso eu estava, como eu escrevi ano passado, um projeto de pesquisa que era sobre crise, e aí eu li alguns relatos de Natal, por exemplo, que os profissionais iam acompanhados da polícia, né? Isso desde 2015, 2014, então um grande tempo. De judicialização, o grande exemplo é as comunidades terapêuticas, né? Elas recebem incentivos financeiros do Ministério da Justiça. Agora, sim, há também uns exemplos bons, tá, gente? O Corra para o Abraço, que é um programa da Secretaria de Justiça da Bahia, Bahia Vanguarda. Redução de danos, política de álcool e outras drogas, a Bahia Vanguarda, né? Ao Corra para o Abraço, do Corra para o Abraço ao Corrinha, que é para criança em situação de rua, ao Corra só para álcool e outras drogas, ao Corra na periferia, ao Corra no centro, recebe financiamento, né, da Secretaria de Justiça da Bahia, né? Não é da RAPS, não é um programa da RAPS, mas é um programa baseado na redução de danos. A equipe é composta por no mínimo 10 redutores de danos. Todos fazem curso de redução de danos com a sociedade, certo? Com a comunidade, no território. E aí, dali, tentando responder a tu, o financiamento das comunidades terapêuticas, salvo engano, vem do Ministério da Justiça, ou da Justiça ou da Cidadania, mas tem vínculo com o Ministério da Justiça. Bom, eu tenho algumas propostas que foi dada em vários congressos, mas não saíram do papel. A gente pode levar para uma conferência de saúde para ver se sai dessa vez. Em relação aos pacientes de álcool e outras drogas e saúde mental. Então, vai ser importante, né, no espaço. Petrolina está com uma conferência chamada para sexta-feira, né? Acho que era bom falar um tipo disso também, né? Você compõe a comissão organizadora, o Numans também está podendo acompanhar algumas reuniões, né? E aí acho que é um espaço tão importante, né, tão estratégico, e levar propostas para lá e poder debater essas questões é fundamental. Gente, é isso aí mesmo. Dia 29, né, fortalecimento das políticas de saúde mental no Submed São Francisco. A gente está fazendo essa conferência com muita raça, assim, né? Bárbara, essa conferência é municipal ou ela vai pegar só os segmentos da rede do município de Petrolina? Como a gente conversou naquela reunião quarta-feira no CAPES, né, com o segmento usuários e familiares, Patrícia, é uma conferência municipal, é uma etapa municipal, todos os municípios têm que se organizar. Pernambuco está se reorganizando, né, em relação à conferência estadual. Todos os municípios? Cada município precisa fazer a sua, né, para constituir uma delegação. Então, nos serviços, né, vai estar sendo aí indicada e composta essa turma que vai representar, né, os CAPs. Mas, como a gente tem defendido e enfatizado aqui, saúde mental incluindo, né, como é que você chama, hein, Roberto? A gente meio que convencionou isso, saúde mental, álcool e outras drogas, né? Mas eu sempre falo, saúde mental para mim contempla tudo. Dessa com os usuários, as mães do CAPES infantil. Não, a gente então, vê a mobilidade muito é a RAPS inteira, e mais, gente, é intersetorial. Não, eu tô dizendo uma reunião assim, igual essa, todo mundo na telinha, Bárbara. Ah, tá bom, vamos pensar modos. Sim, é importante pensar assim. Fundamental, né? Uma linha de cuidado a crianças e adolescentes. E o CAPES infanto-juvenil é estratégico. Mas é isso, gente. Eu acho que foram trazidos muitos pontos aí, né? Não sei se tem mais questões.
Tem uma série de proposições também que temos tentado discutir nos serviços, né? Importante que os segmentos cheguem nessa conferência do dia 29 com a capacidade, né, de debate para defender aquilo que amplia o acesso. Produzir cuidado significa ampliar o acesso das pessoas aos serviços. Menos burocracia, tem inclusive um pensador, né, muito importante, que é Antônio Lancetti, que fala da clínica peripatética, que a Tatal fez referência aqui à clínica peripatética, né, que diz assim: um CAPS potente, um CAPS turbinado, é um CAPS que tem menos burocracia e mais porta aberta. Né? Isso significa que as equipes precisam se reinventar nessa produção do cuidado, e na relação com usuários e usuárias e familiares que são também produtores do cuidado, são protagonistas, né? Acho que é isso. Edson levantou a mão, mas eu já vou reiterando aqui os agradecimentos à sua disponibilidade, viu? Catatal. Porque, vamos supor, as crianças é o futuro de lá, então nós temos que trabalhar já de agora, nós que passamos por esse momento de álcool e drogas, e depressivo, entendeu? A gente trabalhar em cima disso, porque atrás vem gente. E nem eu falei para a Bárbara naquele dia, ela está lembrada, que atrás vem gente. Então nós temos que preparar o caminho para outras pessoas também. Ter mais, entendeu? Ter mais um sistema assim, mais amplos, para saber acolher os que vêm. Ficar mais. Né? Isso não vai parar por aqui, isso é apenas uma rede, vai crescer cada vez mais. Essa gente que é pequenininha, e hoje está um amor no meio de nós, batendo no CAPS 2. Quando eu olho, eu digo, menino, tu já está aqui, porque então a gente precisa rever, Bárbara, uma discussão nessa telinha que eu acho massa em casa, para a gente fazer as coisas e falar com vocês ao mesmo tempo, e a gente trazer o CAPS infantil. O CAPS infantil é um órgão que está um pouco esquecido, tem muitas mães que têm muitas informações, muitas boas experiências para ser vistas. Então, do pequeno ao maior, depois eles são aqueles que, adolescentes, daqui a pouco estão lá no AD. E o que era pequeno, com transtorno do ácido ou com outros diagnósticos, estão lá no 2 depois. Então, cuidar do outro faz bem, então vamos cuidar. Eu lembrei agora de uma música linda de Milton, que ele fala assim: há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Então, sem dúvida, é isso que está sendo apontado aí, que a gente também, a política aqui, né, no sertão, de saúde mental, ao que outras drogas, precisa também atentar esse segmento das crianças e adolescentes. Porque, e as famílias, né? Deixou um diagnóstico de uma criança aos 6 anos de idade com esquizofrenia. Eu me assustei. Mas aí, mais tarde, esse esquizofrênico estará com nós. Catatal, a gente volta para aquela coisa, né, do como chama, quais são as categorias que importam. Eu acho assim, a gente ainda tem uma captura muito forte pelo paradigma biomédico e um excessivo apego a essa coisa do diagnóstico, que tem sua importância, mas tem só um potencial descritivo, não resolve tudo. Então, o que a gente precisa ampliar, e essa proposta precisa aparecer na conferência, é a competência de cuidar. E a competência de cuidar precisa de uma boa relação entre equipe, usuários, familiares, outros setores das políticas públicas, né? Porque a gente já compreende, não é só saúde mental, saúde é intersetorial, gente. Não tem como cuidar de saúde se não for com olhar intersetorial. Mas assim, eu acho que a gente já pode encaminhar para as considerações finais do nosso querido convidado, tá? Para a gente ir encerrando aqui nosso bate-papo. Foi legal o bate-papo aí, deu para assim, ver que está trabalhando em conjunto, os dois CAPs, o AD e o outro, está trabalhando em conjunto. Um necessita um do outro, então vamos unir essa força e dia 29 está chegando aí, vamos embarcar, se Deus permitir nós estaremos lá. E aí, é bom quando acontece o conjunto, viu, Edson?
quando eu cheguei no AD, havia um mito de que os usuários do AD não gostavam do 2 e do 2 não gostavam dos usuários do AD, né? Porque o dos AD falava que não era doido e os usuários do 2 falavam que não eram drogados, né? E aí... Eu já ouvi muito isso. Eu me recordo. E aí a gente tentou mudar isso. Eu me recordo muito bem. Até hoje tem esse preconceito entre os usuários. Roberto, vamos fazer uma coisa que faz muito tempo que não faz, é uma sugestão. Não dizer que tu pode fazer. Mas vamos juntar a atividade com a D com 2, porque faz muito tempo que não já teve isso. No Pacto Municipal. O São João, vamos ver o São João se dá certo, né? O São João dos usuários. Tem a Então, lá no AD. para quebrar essa barreira mais uma vez. Tem um forrozinho gostoso lá no AD, né? O chefe da banda é Pocotó, a banda é Diazepam. E aí a gente bota para quebrar. Deixa eu te falar uma coisa, tu não sabe, mas a usuária que está em acolhida, que está grávida, a família dela é massa e conhece Bárbara e eles tocam todo tipo de instrumento. Negadel e leva show. Isso é muito bom, a gente precisa de apoio. Então ela estava falando comigo para a gente fazer um dia de atividade de música para os usuários, tanto do AD como do 2. Eu falei, vamos que vamos. Pra já. Pra gente finalizar, já tô cansado. Acho que vocês também estão cansados. Você só pega meu contato com as redes nacionais aí, federais, que todo mundo tem meu número. E aí a gente vai e marca o encontro com os usuários, com música ao vivo. Pois é. Sim, para finalizar, viu, Patrícia? Porque for para ficar batendo um papo aqui, eu fico, vou ficar rouco já. Vamos lá. Há um distanciamento entre a comunidade acadêmica e as políticas de álcool e as drogas, principalmente aqui no Vale. Há um distanciamento, né, dos estudantes da graduação e os serviços, né, substitutivos. Há alguns que já se interessam desde cedo, mas outros que demoram para se interessarem. Eu acho que é uma área que carece muito do debate, um debate sério. É um debate que, por mais que às vezes a gente tem que falar da dependência química para que a gente seja escutado, né? Mas é um debate que precisa acontecer, né? Redução de danos, gente. Às vezes eu ficava, porra, será que como é que a galera ouve isso, né? Mas hoje em dia, dane-se, né? Redução de danos é uma coisa séria, é uma coisa fundamentada, é uma coisa efetiva, né? Não veio para sair, ela só precisa ser adaptada, consolidada, mas já está implantada, né? A gente precisa levar a sério. Há clínicas, né? Uma clínica em Caruaru, que é uma clínica baseada nas políticas de redução de danos, né? Um médico que é dono de lá foi um dos que também trouxe a redução de danos para o Nordeste. Tem a clínica Rizoma, né, em Recife, que é uma clínica que respeita os direitos humanos, que também é pautada na redução de danos. E a gente precisa ofertar essas estratégias para a população mais carente. Porque uma clínica dessa, gente, a mensalidade é 3 mil, 4 mil, 5 mil. Né? Enfim, a gente precisa pensar, né, nas populações que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a redução de danos é respeito, a redução de danos é postura, a redução de danos é baseada nos direitos humanos, a redução de danos é uma postura ética, a redução de danos é banho, a redução de danos é cortar as unhas, é deixar os usuários lavarem a roupa nos serviços, né? A redução de danos, às vezes, vai ser um prato de comida, às vezes vai ser acalentar um choro, né? Um abraço, jogar xadrez, né? Redução de danos vai ser fazer música, redução de danos vai ser ofertar água, né? A redução de danos é carinho, é amor, é atenção, é responsabilização, né? Então é indispensável para a política de saúde mental, né? A redução de danos também é uma política, né? E quando se pensa em redução de danos enquanto política, né? Então a gente está pensando também no movimento não só antiproibicionista, mas antimanicomial também. Isso. Então é necessário, sabe, ler uma redução de danos. Tem essa cadernetinha aqui que eu guardo com muito esmero, né, que eu ganhei de Lusânia lá em 2015, 2016, né? Eu lembro com muito carinho o último fórum antimanicomial que eu construí com Edilson, cachimbos para usuários de crack,
né? Tinha uma tenda de redução de danos. Então, a gente precisa trazer redução de danos mais para o centro da discussão também. Né? Se a gente deixar a política de álcool e outras drogas, né, escanteadas, né, a gente vai vivenciar mais retrocessos na política de saúde mental. Então, fiquem abraçados e instigados também a estarem estudando redução de danos. E me chama sempre, viu? Eu gosto, eu adoro, pode me chamar. Me esforço que for. Maravilha! Edson quer dar uma palavra final. Eu queria pedir para as pessoas, se elas puderem, ligarem a câmera, só para a gente ter um registro aqui na imagem, além da fotinha, se for possível, claro. Fala, Edson, e a gente vai fechando. Roberto Júnior, sem mais palavras, assim, não tenho mais palavra para agradecer, tá? Brigadão mesmo. Edson? Eu gostei, assim, da reunião, foi uma coisa que me deu para produzir, foi legal, entendeu? Entender, entrar nesse mundo. E você, Roberto, já faz parte, já está no mundo, já faz parte, conhece. Gostei da história. Bem relativo. Parabéns para todos aí que participam dessa live. Você, Roberto, parabéns. Continue assim, viu? Trabalhando. Obrigado. Pronto, Crislaine abriu a câmera. Prazer conhecer você. Crislaine, né, pronto. Boa tarde. Né? Olha só. Tô sentindo Love is in the air? Ah, sim, claro. Ah, que delícia. Olha, é possível que tenhamos novidades bem boas em relação ao Fórum de Mobilização Antimanicomial. Aguardem, tá? A gente está se organizando. Um beijo. Obrigada. Edson, vamos que vamos, viu? Tchauzinho, minha gente. Tchauzinho. Tira foto. Tá registrado aqui na gravação. Tô fechando a gravação agora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até.